Josias, como é que você analisa essa fala dele no Roda Viva, né? Eles ficam o tempo inteiro nessa história, né? O Pablo Marçal, ele usa um termo que o Sakamoto já falou bastante disso, já explicou mil vezes aqui que não existe o termo ideologia de gênero, né? Eu não aguento ouvir isso até, né, o Sakamoto. E eles ficam repetindo. E aí ele lá falou assim: eu defendo, eu sou contra a ideologia de gênero. Defendo não, eu sou contra a ideologia de gênero, né? E eu sou contra o aborto. Eu defendo as ideias bolsonaristas, para tentar marcar que ele não é um bolsonarista envergonhado. E conseguir esse voto que tem ido para Pablo Marçal. Você acha que ele convenceu ontem, Josias? Acho que não, ele corre o risco de não convencer e corre outro risco, que é o de perder o eleitorado de centro, né? De resto, ele desrespeita muito, Fabiola, o partido dele, né, o MDB, que tem um histórico de defesa da democracia. A candidata à presidência do MDB, a Simone Tebet, que hoje integra o Ministério do Lula, fez campanha, uma campanha honrosa, não ganhou, mas teve uma votação importante e depois se incorporou à caravana do Lula, justamente para abreviar a precariedade da gestão Bolsonaro, né? E hoje ela não se anima, inclusive tentaram fazer com que a Simone Tebet participasse dessa campanha em São Paulo. Ela não se atreve a fazer isso, porque ela tem uma biografia a zelar, né? Ele desrespeita também o Bruno Covas, né? Bruno Covas é o candidato, o ex-prefeito, é, que morreu de câncer e o Ricardo Nunes era o vice dele e herdou a prefeitura. O Bruno Covas travou uma guerra com o Bolsonaro durante a pandemia, porque ele impôs em São Paulo uma lógica científica, isolamento social, preservação do distanciamento, né? E o Bolsonaro ficava espinafrando o Bruno Covas na ocasião. Agora está aí o vice que herdou a poltrona do Bruno Covas, do tucano, que morreu de câncer, como disse, e deve estar se revirando no túmulo agora, o Bruno Covas, com esse acerto do Ricardo Nunes com o Bolsonaro. E nós estamos falando de uma entrevista que ocorre 48 horas depois de o prefeito se esconder ali à sombra do Bolsonaro nos fundões daquele caminhão de som na Avenida Paulista. E agora o Ricardo Nunes, na prática, ele fez a arminha com a língua nessa entrevista ao Roda Viva. Fez a arminha, o prefeito. Ele disse que sempre defendeu o que o Bolsonaro prega e se vinculou a todo o arsenal bolsonarista de forma muito explícita, né? Diz, não existe nenhuma diferença em relação à maioria dos pontos que o Bolsonaro defende. Até outro dia, o prefeito estava sobrevoando a campanha numa primeira classe ali de um avião imaginário. Ele fazia pose de um passageiro que viajava na companhia do eleitorado bolsonarista com a ilusão de que a aversão colecionada pelo Bolsonaro e todo aquele monturo que compõe a bagagem do Bolsonaro, tudo isso viajava em outra aeronave, né? O Datafolha informou, na semana passada, que 50% dos fãs do Bolsonaro em São Paulo já embarcaram na candidatura do Pablo Marçal. Então restaram para o Ricardo Nunes 28% do bolsonarismo e esse sobrepeso representado pelo baú do Bolsonaro, um baú que está entupido de golpismo, de negacionismo, uma certa fuligem ideológica, detritos morais e uma taxa de rejeição, que está aí na casa dos 60%. No 7 de setembro, nesse ato promovido pelo Bolsonaro, estava lá o Bolsonaro insinuando novamente que as urnas de 2022 foram manipuladas pelo Xandão, pregando a anistia para os golpistas do 8 de janeiro. E Bolsonaro previu também que vai sair impune de todos os inquéritos que ele protagoniza. Diz que não há materialidade. E o Ricardo Nunes parece que avaliza tudo isso. Tudo isso e todo o resto, né? Então, o prefeito, Fabiola, ele ainda não conseguiu convencer o Bolsonaro a gravar um vídeo para a campanha dele, para propaganda na televisão. Está se esforçando para convencer os eleitores os bolsonaristas a saltarem da candidatura do Pablo Marçal em pleno voo. Não convenceu ainda. As pesquisas estão mostrando que a maioria do bolsonarismo está lá com o Pablo Marçal. E ele se arrisca, como disse, a perder um pedaço do eleitorado de centro,
porque aqueles eleitores que votaram no Bolsonaro lá atrás, em 2018, para dar vazão ao seu antipetismo, ao antilulismo, esse bolsonarista já saltou da canoa do Bolsonaro em 2022. Elegeu o Lula, tapando o nariz, mas elegeu o Lula. Então, esse eleitorado podia estar ainda com o Ricardo Nunes, talvez não se anime a permanecer, Fabíola. Então, ele não sabe se vai obter o voto do bolsonarismo e está se arriscando a perder esse voto de centro. É muito curioso.